Muito bem, minha gente, boa tarde para você. Hoje é um programa teste, você está vendo o apresentador. Vou entrar aqui que meus convidados já chegaram, já está por aqui, meus convidados hoje especiais para essa transmissão, pode-se dizer extraordinária, né? E já estou vendo aqui que já estamos no ar, já tem gente nos assistindo, obrigado. Hoje meu convidado é o seu João de Deus e eu vou entrar aqui para vocês. Esse está aí no título aí, programa teste. Por que programa teste? Porque esse programa, ele corre risco ir ao ar em 2023 agora, esse programa corre risco de ir ao ar, por isso nós estamos tipo já aí uma, entendeu? Tipo aí uma, deixa eu ver esse microfone aqui, meu amigo, hoje, já conversar comigo aqui, hoje nós estamos aqui tipo fazendo aqui uma prévia desse programa, viu? É um programa hoje tipo mesa redonda com esses convidados mais que especial. O seu João de Deus você já conhece, né? É o apresentador do programa Cultura Musical. Todos os sábados à noite o pessoal já tem aquele encontro marcado e ele está de volta aí, o programa está de volta aí, 2023 aí, já com muitas novidades para você. E meu convidado também, o outro convidado especial, ele que é um cara que eu admiro pra caramba, é um cara que eu considero um dos caras muito inteligentes do município de Nova Olinda do Maranhão. É um cara que eu tenho muita vontade, tinha muita vontade de trazer ele aqui no nosso simples estúdio. E hoje nós vamos debater um tema que está muito, durante essa semana todinha, desde do último dia 8 de janeiro, tivemos aí uma tragédia, né? Pode-se dizer, uma tragédia, né? Esse pessoal que fizeram isso aí para nós, para a gente é uma tragédia tentar derrubar aquilo que foi conseguido com tanto sangue, com tantas lágrimas e com tanto esforço. Tanta gente perdeu a vida, sofreu muito para poder conquistarmos hoje isso que nós temos, que é a democracia. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa invasão que teve ali nos três poderes, né? E hoje eu convidei pessoas que entendem. Eu não entendo muito, mas nós vamos debater aqui um pouquinho do assunto. Meu amigo Valdecir Salomé, seja bem-vindo ao nosso humilde estúdio aqui nesse programa teste, Roda de Conversa. Meu amigo João de Deus também, seja bem-vindo. E nós vamos debater aqui um assunto que o povo está querendo. Por que, o que aconteceu, onde foi a falha e por que aconteceu. Boa tarde, meu amigo Giovanni, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores deste canal. Antes de mais nada, quero te agradecer pela oportunidade, dizer da importância de que se tenha em nossa cidade, em nossa região, um canal que nada mais é do que uma ligação direta com o povo. E como você bem disse, é um espaço que nós temos para debater sobre tudo aquilo que nós entendemos, as nossas ideias. Aqui não se vai citar pensamentos alheios, o que nós vamos falar é aquilo que o João de Deus, que o Giovanni acredita ser a verdade. Mas queremos dizer que não somos o dono da verdade. Temos apenas os nossos pensamentos, as nossas ideias, e é para exatamente expressar isso que nós viemos nessa tarde. Antemão, quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu companheiro amigo João de Deus. Estamos aqui para conversar sobre o assunto que você quiser e nos perguntar. Fique à vontade, seu João. Boa tarde a todos que nos assistem, né, através, né, deste canal de televisão, né, que é a TV Noma, né, e eu quero parabenizá-lo pelas suas palavras firmes, né, contundentes, né,
sobre se expressar, né, quando você disse que nós não estamos aqui para debater, né, os pensamentos alheios, não é isso que eu entendi? Exatamente, exatamente. Então, nós gostaríamos de estar aqui em outro momento, em outra situação. Mas o que a gente trouxe, que a gente está trazendo para cá hoje, o Giovanni me ligaram ainda agora, João de Deus, nós vamos fazer, rapaz, eu vou lá. Eu tenho meus pensamentos, eu sou um cidadão brasileiro, sou um cidadão que tenho, sou intransigente e defensor da democracia, tenho um amor à minha pátria, e onde estiver a oportunidade de falar sobre a democracia que reina no nosso país, se a oportunidade me for dada, lá estarei. Muito bem. Valdecir Salomé, eu quero te fazer a primeira pergunta. Eu quero que vocês dois, discutem aí entre vocês dois. Quero que vocês dois discutem entre vocês dois e entre nós três aqui. Onde foi o erro? O que foi que aconteceu para acontecer essa situação em Brasília, ali nos Três Poderes? Eu até agora não estou entendendo. Mas vocês que entendem mais sobre democracia, explica para mim e para os nossos queridos ouvintes que estão nos assistindo. O que foi que aconteceu, Valdecir? O que foi que aconteceu, Sr. João de Deus? Por que essa tentativa de acabar com a democracia? Muito bem, Giovanni, antes de mais nada, antes que se faça uma análise do acontecido, há de que se dizer o que realmente é democracia. Democracia, nós sabemos que é um termo que etimologicamente quer dizer, do grego, demos, povo, e kratos, poder. Então, juntando, é povo no poder. É um hibridismo. É o povo no poder, não é isso? Então, nós vivemos em um sistema democrático, de direito, onde nenhum cidadão é soberano a outro, uma vez que todos têm o direito de escolher aquele que quer para ser o seu governante. Como também tem o direito de opinar, de fazer leis. E na democracia brasileira, meu amigo João de Deus muito bem sabe disso, ela é regida por um sistema de presidencialismo em que nós temos três poderes distintos: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, cada um com suas funções diferentes uma da outra. O legislativo ele faz as leis, o executivo executa e o judiciário guarda, é o responsável por guardar o cumprimento dessas leis. E o que nós vimos no último dia 8, nada mais foi do que um cume ou o ápice de um movimento que vem se levantando há muito tempo no nosso país. Um movimento que nada mais é para nós, ao meu entender, do que o surgimento do neonazismo no nosso país. O que é isso? Um sistema que espalha o ódio, um sistema que não respeita as leis, um sistema autoritário, um sistema negacionista, um sistema que nós comumente conhecemos e vemos, chamado de terrorismo mundial. Foi o que aconteceu em Brasília. Uma invasão sem nexo, sem fundamentos, simplesmente por a pura vontade de um ou outro que queriam sobrepor sua vontade, independentemente da vontade da maioria. E isso é totalmente antidemocrático. Não é isso, meu amigo João de Deus? Não é isso? Porque se nós vivemos em uma democracia, o povo no poder, a maioria é quem decide, Giovanni. Eu concordo plenamente contigo, professor. Eu lembrei do meu pai, ele chamava todo mundo de professor. E eu herdei isso dele. A democracia, né? Mas nós somos mesmo. Somos professores. Só não estamos, viu? Para iniciar, a democracia é o melhor sistema de governo do mundo. Não é? Com certeza. E nós temos a felicidade de termos em nosso país, que é o sistema presidencialista, né? E que nós somos regidos, né? Existe a constitucionalidade, nós somos regidos por uma Constituição, a Carta Magna maior do nosso país. E a partir do momento que você infringe os princípios democráticos da nossa democracia, você está na contramão. Só para complementar o que você disser agora, esse movimento vem se arrastando desde quando então o senhor presidente da República assumira o poder. Uma meia dúzia. Eu me lembro da expressão do filho dele, que ele dissera: basta eu levar um cabo para que a gente acabe com o Supremo Tribunal Federal. Olha aí a cabeça. Verdade. E isso vem se arrastando.
E ao chegar agora as eleições, antes, um ano anterior, e eles copiaram o mesmo sistema do que aconteceu lá nos Estados Unidos. O camarada lá dizendo, sabe, que ia perder a eleição porque era fraude, ele perdendo a eleição, a apuração das urnas, a fraude, contestou, e aconteceu o que? Ele incitou o ódio, sabe, não respeitou a democracia, não respeitou a vontade do norte-americano, dos americanos, e culminou naquilo, invadiram o Capitólio, morreram 5 pessoas, é tal que o ex-presidente está sendo processado, pode perder até os direitos políticos. E eu disse um dia, o senhor presidente da República terá o mesmo destino daquele, não se elege e vai partir como partiu, perverteu a cabeça, porque veja bem, os eleitores do Bolsonaro foram feitos 50% das pessoas que votaram no seu Bolsonaro, que são cidadãos, não aceitaram isso, meu amigo. Sabe, porque o que houve ali não foi uma questão, você está reivindicando uma questão política, ali foi um ato simplesmente terrorista. É verdade. Você, Valdeci. Então, mas assim, de acordo com o que nós analisamos, o que nós vimos, ouvimos, uma questão não foi imediata aquilo ali, não foi de um dia para a noite. Não. Foi um ato orquestrado, como bem dissera o professor João de Deus, por alguém que tem poder, ou que tinha poder, e que se escondeu, né, João de Deus? Na hora H ele fugiu, porque verdade. Agora o que me entristece, Giovanni, É que nem aquele ditado, né? Ele jogou a pova e... O que me entristece é que pessoas do nosso meio, pessoas dentre nós que se dizem defensores da democracia, que se dizem defensores da paz, alimentaram. Como alimentaram? Através da disseminação de notícias falsas, através da convocação, através de dizer que foi ilegítimo o resultado das eleições, e começaram a incitar as pessoas para que estivessem naquele ato. Agora, uma observação interessante que eu vi hoje nos telejornais, é que as pessoas estão reclamando agora porque estão presos, rapaz. Eu tinha um rapaz reclamando porque disse que só tinha macarronada com nuggets para comer. E não reclamaram de passar 60 dias na frente dos quartéis, perturbando a ordem pública. Teve gente que perdeu familiares, teve gente que perdeu emprego, teve gente que deixou de viver para ficar em função de um golpe, porque nada mais aquilo ali foi uma tentativa frustrada, diga-se de passagem, de um golpe que não funcionou, não funcionará, e jamais vai ter como se alimentar para que cresça de novo aqui no país. Aí, para mim, aí foi considerado aí, essa organização deles aí, para mim foi considerado assim um tiro no pé, porque em vez deles tentar enfraquecer a democracia, ficou mais forte. Depois desses atos, a democracia ficou mais forte. Exatamente, só um momento aí, olha essa questão, o atual presidente, porque eu nunca contestei com alguém que não votasse. Lógico, a democracia que reina no nosso país nos dá o direito de escolhermos por livre vontade soberana os nossos representantes. Ninguém pode questionar porque o Valdeci não vota no meu candidato, eu não voto, não. Eu voto, tu votas, ele vota, não é? É mais ou menos por aí, a democracia nos dá esse direito. Agora, o que aconteceu no nosso país, veja bem, essas pessoas são, eu acho até que eles estão embevecidos, sabe, encantados, sabe, encantados por sentimento de recalques, de frustração, por não obter o resultado que eles queriam nas urnas. Aí partiram para dizer que foi fraude. Eu acho essas pessoas até inocentes, porque eles não sabem nem o que é uma ditadura, eles não sabem o que é um estado de sítio, um golpe de Estado. Pessoas que deixaram, né, a sua casa. E outra coisa... Não sabe o que estava fazendo, né? Ali foi apenas uma conquista, né? Eles foram pelo que o chefe deles, entendeu? Impulsionou eles. Foram por impulso. Um bocado ali foram por impulso. Sabe? E complementando aqui meu raciocínio, uma coisa que eu entendi também, que as manifestações, greves, você pode fazer greve. A Constituição te assegura esse direito, desde que ela seja pacífica, que ela não venha interditar, sabe, a malha rodoviária, que ela não venha proibir o direito de ir e vir, né? Não é isso? Exatamente. A Constituição ela nos garante o direito de manifestações pacíficas para conquistar direitos, para
buscar denunciar alguns um mal entendido, alguma má conduta de um governante. Mas jamais, João de Deus, fala-se em atentado, porque o que nós tivemos ali não foram manifestações, foram um atentado ao poder. Ali, pode-se dizer que atentaram contra a vida do presidente da República, contra a vida dos senadores, contra a vida dos deputados, contra a vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, não classifico, em maneira alguma, aquelas pessoas que ali estiveram como manifestantes. São terroristas mesmo, são pessoas que estavam com ódio. São pessoas, porque se fosse manifestação, eles iriam gritar, iriam bater palmas, iriam fazer, mas jamais iriam destruir o patrimônio público. Porque um quadro daquele lá, de Cavalcante, que foi destruído, é um patrimônio nosso, é meu, é seu. Você que gosta de cultura sabe muito bem do que eu estou falando. Avaliado aí em 6 milhões, e simplesmente os caras chegaram lá. E aí a minha pergunta é: resolveu alguma coisa? Mudou o sistema? Nem vai resolver. O Lula deixou de ser presidente? Não. Os deputados deixaram? Jamais. A democracia está muito mais fortificada. Veja bem, quando aconteceu isso, veja bem, o senhor presidente da República, imediatamente, o que foi que ele fez? Através de um decreto, o que foi que ele fez? A intervenção, não foi no Estado, lá em... Intervenção federal lá no DF. Isso, por que ele fez isso? Porque foi necessário. O que se constatou ali pelo... O Luiz Inácio Lula da Silva é um homem inteligente e tem assessores. Foi uma omissão. Houve uma omissão, porque no dia 1º, no dia da posse do Lula, que era um dia que se dizia mais perigoso para haver essas manifestações, não houve. A polícia inteira, a justiça lá, não houve nenhum problema. O que aconteceu? O governador de lá nomeou um cidadão que foi secretário do seu Bolsonaro, veja bem. Dia 2. Secretário de Segurança, ninguém queria, mas ele o quis e colocou lá. O secretário, no dia 8, está lá no Diário Oficial, no dia 8 ele ainda estaria, as férias dele começariam no dia 9, ele foi para os Estados Unidos se encontrar com o seu companheiro lá, com o seu parceiro. Essa é que é a história, a gente tem, e já colocaram, sabe quem agora? É até um maranhense que trabalhou no governo Flávio Dino, e na mesma hora que ele foi indicado para assumir, para ser o secretário lá de segurança, no lugar do outro, pode-se dizer assim, foi esvaziado o Congresso, o Supremo, o que é que faltou? O Supremo foi esvaziado, o Congresso, não foi isso? E o Planalto. Então, houve omissão, houve sim, houve. Foi descoberto que tinha até policiais tomando água de coco com esses indivíduos, com esses elementos. Isso não são cidadãos, são baderneiros, está entendendo? Eu não posso considerá-los de cidadão. Esse, para mim, não é cidadão. Porque tem que se aceitar o resultado das eleições. Veja bem o que eles fizeram, eu vou me alongar mais um pouco. O PL entrou na justiça contestando o resultado da eleição, foi indeferido. Por que foi indeferido? Porque não teve fraude. E eles insinuaram que houve fraude e tudo, e foram multados o PL. Ainda tem outra coisa, o senhor Bolsonaro deu uma entrevista, ainda está hoje dizendo lá, não aceitou o resultado das eleições ainda. Até hoje, você está entendendo? E aí, porque o que ele deveria fazer, você recebe 58 milhões de votos dos brasileiros, eu diria muito obrigado pelo que eu não fiz, por não ter feito nada por vocês me deram 58 milhões de votos, seria elegante, passaria a faixa, seria a oposição forte hoje, agora jogou uma pá de cal na sua vida política, e essas palavras foram bem ditas pelo professor Cícero. Acabou. Muito bem, João de Deus, só para complementar o teu comentário a respeito, pode ficar à vontade. A respeito da omissão. O governador Ibanez, lá do Distrito Federal, chegou a dizer que conversou com o secretário Flávio Dino, ou com o ministro, melhor dizendo, Flávio Dino, a respeito de uma cobrança que o Ministério tinha feito a respeito da entrada de 40 ou de 100 ônibus, com aproximadamente 40 pessoas, que daria 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. E aí uma pessoa chegou a comentar comigo e disse, mas o governo Lula é muito fraco porque deixou. Gente, a responsabilidade da segurança do Estado é do governo do Estado. O governo do Estado é que era o responsável em dar plena segurança
aquela região do Congresso dos Três Poderes ali. Uma vez que foi feita a intervenção, e foi muito bem colocado, foi resolvido o problema. Logo apareceu o batalhão de choque, logo apareceu a Polícia Federal. Então, não se pode atropelar. O governo federal jamais poderia, no primeiro momento, atropelar, uma vez que o governo do Estado tinha dito para o ministro que acha que não iria ter violência. Agora, você imagina, João de Deus, Nova Olinda, nós temos aí aproximadamente 20 mil eleitores. Certo. De repente, entra 5 mil em um dia só. Tem alguma coisa estranha, não tem? Tem. Tem alguma coisa estranha, sabendo-se que pode haver um protesto, não tem? Então, foi nada mais do que conivência. A palavra é conivência do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Segurança, lá do DF, para que houvesse aquilo. Porque se a polícia tivesse agido do primeiro momento, jamais teria acontecido aquele tipo de coisa. E a nossa sorte, a sorte maior para a nossa democracia, para nós brasileiros, porque esses indivíduos, eles ficaram, a expressão é aquartelados, não sei quantos dias. Eu nunca tinha visto manifestante fazer acampamento na frente de quartéis e puxando energia e tudo e tal, para a internet e tudo aquela coisa. Teve alguns comandantes de quartéis, que não são todos, que foram omissos também. A nossa sorte é que o comando maior, as Forças Armadas do nosso país, que ela tem um papel, o papel fundamental dela é defender a soberania do país, você sabe disso, por via terrestre, aérea, aquela coisa, você sabe disso. E a gente invade, quebra tudo, o ideal deles era esse, ninguém me disse isso, mas eu coloquei nele, quebra tudo. Aí diz assim, olha, o país está sem comando, é a hora que as Forças Armadas vai dar o golpe, vai ser uma intervenção militar. Ainda bem que as Forças Armadas não compactou com isso aí, sabe? Graças a Deus, porque senão teria tido o golpe de Estado. E tem muita gente, tem muita gente importante aí que eles vão ser punidos, a rigor da lei. Porque aquelas manifestações, ninguém faz uma manifestação daquela 30, 60 dias se não tiver muito dinheiro pelo meio, alguém financiando. É aí o que eu penso. Inclusive, alguém que estava lá disse que todas as horas chegava comida, banheiros químicos. Passaram mal não passaram mal nenhum, estavam financiados. E ali é a parte podre do nosso país, Júlio. Muito bem, gente. Lembrando para você que nós estamos aqui, direto dos estúdios da TV Noma, e você está vendo aí as tristes imagens, como você está vendo aí, as imagens do que aconteceu no último dia 8 de janeiro, ali em Brasília. As pessoas invadindo. É muito triste ver essas imagens, né? O pessoal, a gente está aqui nos estudos, mas o pessoal está assistindo essas imagens que a gente também está vindo aqui, no retorno aqui para a gente aqui. São imagens muito tristes de se ver e que vai ficar marcado na história da democracia. Está na história, marcou. E outra coisa que acontece, a nossa democracia ela é tão importante, que esses cidadãs que fizeram tudo isso aí, que invadiram as instituições brasileiras, a democracia do nosso país está dando o quê? O direito a eles, da questão dos direitos humanos, por pessoas idosas, que estão lá, pessoas idosas que estão acometidas, que está constatado que tem doenças pré-existentes, a comorbidade, estão sendo liberados. Porque se fosse um regime ditatorial, não ia ser liberado ninguém não, meu amigo. Ia para o cacete, para a chibata, meu amigo. Estavam doentes para ficar lá na frente dos cartéis, né? Mas estão sendo liberados exatamente pelo princípio maior da democracia, que eles tanto querem tirar, sonharam, sabe, em destituir nossa democracia, mas graças a Deus. Rapaz, eu posso dizer que eu sou feliz, rapaz. Você sabe? Foi um dia de vitória. Não é? Porque foi uma vitória. Para nós foi um dia de uma vitória. E o presidente Lula disse, olha, eu perdi 3 eleições. Ninguém foi contestar contra, porque ele falou hoje que esse sistema eleitoral aqui é invejável nos países aí, lá nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, é um mês de eleição, aqui com 2 horas você sabe onde é que tem fraude, a coisa nenhuma, rapaz. Na hora que você vota lá, o presidente como já está aqui. Agora, se você não tiver voto, lá não sai voto também. Essa que é a história. Lá ninguém fabrica voto. Essa que é a história. Só cai votos quem tiver. Só se tiver. Aí eu perdi a eleição porque negativo. Isso é conversa para boi dormir. Meu Deus, eu acho que as pessoas que participaram, não os que financiaram, mas os que participaram, eu acho que não assistem televisão, não vê noticiário, porque se vê na Coreia do Norte, se vê no Irã, se vê no Iraque, se vê cada sistema em que o povo não tem participação,
E as pessoas querem implantar um sistema desse aqui no nosso país. Eu vejo Isso aí mesmo. A gente vê as notícias estranho, né? As pessoas... nos jornais, como é que é nesses outros países que não tem democracia, que não é respeitado, entendeu? E volto a dizer, Giovanni, o que mais me entristece é que pessoas formadoras de opinião, tendem a dizer que a democracia é um sistema falido. Temem a dizer que a democracia é um sistema corrupto. Tentam a todo custo dizer que é melhor voltar para o sistema militar. Aí, eu conheço pessoas aqui não vou longe, olha, aqui que defendem. Eles confundem muito essa questão, e a questão de comunismo. Nós, no nosso país, nós temos 2 partidos comunistas, o PSB e o PCdoB. O PCdoB e o PSB, é aquela coisa. Mas são inexpressivos, não tem expressão política. Você está entendendo? O comunismo, essa história que eles não sabem nem o que é comunismo, companheiro. Você está entendendo? O que tem no nosso país, que eu sempre defendo, sabe o que é? É o socialismo democrático, que defende o direito de igualdade, de fraternidade, onde teu filho vai estudar na universidade, que é o filho do rico, e eu sou pobre e meu filho vai estudar. Foi o que aconteceu. Porque outrora não tinha essa oportunidade de filho de pobre. Pobre é o cão para mim. Não tem ninguém pobre, sabe? Tem gente acomodada, essa que é a história. Olha, quantos doutores nós não temos aqui com a oportunidade? Ninguém está alegando que o sistema trouxe esses filhos. A minha filha se formou agora em enfermagem, mas o que foi? O que foi isso? Resultado de uma política voltada para o estudante que não tinha condições. Nós pagamos a metade, o governo paga a metade, é um empréstimo, a gente paga depois. Vem cá, isso é ruim para o nosso país? Me diz se isso é ruim. Hein? Aí o camarada veio me dizer o problema da cota. Mas a cota esse negócio de cota na universidade, isso aí já é discriminando e tudo. Eu digo, poxa, cara, olha a cabeça do camarada. Então eu não troco o meu sistema democrático por ninguém. E o sistema socialista democrático, o qual eu defendo, é a doutrina cristã, o cristianismo que Deus pregou quando ele saiu, que é o direito de igualdade, de fraternidade, onde pregou o amor. Não é isso aí que eles querem, estão pregando aí há 4 anos. Sabe o que é, rapaz? Eles instalaram no nosso país, esse governo anterior, não tem medo de dizer, um clima de hostilidade, de ódio. Olha aí, o fruto aí espalhado. Foi isso. Eu não vou sentir nenhuma saudade desse governo. Não é pela questão que voto, não, nenhuma saudade. Porque ele não deixou nada para que a gente sinta saudade, né? Deus de Deus, só para complementar o teu raciocínio a respeito do comunismo, socialismo democrático. Em Atos dos Apóstolos, no livro bíblico, vai dizer que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. É esse o sentido. E esses regimes fechados? É esse o sentido do socialismo. Verdade. E o comunismo foi extinto nos grandes países europeus. Hoje nós temos a China, né, um regime fechado, e a Coreia do Norte, que ainda insiste nisso aí, não é? Não é isso? E é recentemente Cuba que está saindo, né? Exatamente, para não tem, aí eu que é o comunista, e aí o cidadão me chamou aqui, mas eu o perdoei, é meu amigo, eu fui passando, tu defendes o Lula porque tu és um fascista, e ele não sabe que é fascista, eu o perdoei por isso, sabe? É isso. Então você tem que saber o que é comunismo, o que é fascismo, o que é nazismo. Agora, por que esse movimento ficou grande? Porque tem gente inserido dentro de pessoas nazistas. Você sabe que é o nazismo. O cara matou 6 milhões de judeus ligeiramente, não foi isso? Tem. Adolf Hitler? Foi 6 milhões. O que é que ele queria? Ele queria unir as raças. Todo mundo tinha que ter os olhos azuis. Ninguém podia ser. Foi isso que ele quis fazer. Olha, esses caras, sabe o que eles são? Esses caras, sociopata, psicopata. Esses governantes, esses caras são doidos. Olha, teve um cara que elegeu o Calígula, imperador de Roma, ele elegeu o cavalo dele a cônsul. E tem muitos Calígula por aí ainda nesse mundo aqui, sabe? E eu de vez em quando eu me lembro, quando eu vi esse camarada falando, esse ex-presidente, eu digo, ele tem algum, algum fator genético que bate lá com Calígula. Lembrando você que está nos assistindo aí na TV Noma, nós estamos hoje, programa teste, o nome do programa é Roda de Conversa, e o tema que nós estamos abordando é o dia 8 de janeiro, que você sabe, o Brasil, o mundo todo sabe, afinal de contas,
visualizou no país todo, no mundo todo, foi assunto das principais páginas de jornais internacionais e também jornais locais. Nós estamos aqui hoje, você que chegou agora, meu convidado hoje especial é o Valdeci Salomé, todo mundo já conhece, e também o seu João de Deus, é o apresentador do programa Cultura Musical. E nós continuamos aqui com esse papo gostoso, esse papo sadio, tá bom? Seu João de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. O ex-diretor, né, da PF já está preso, foi preso, né? Você acha que fica? Vocês acham que ele fica na cadeia? Olha, essa questão hoje, a justiça se pronunciara dessa maneira. E esses camaradas, sabe, que atentaram, que afrontaram, isso é o Estado de Direito, a nossa democracia, eles vão ser punidos. Aquele outro que está lá, foi decretada a prisão dele, aquele secretário que saiu, se omitiu, foi lá para os Estados Unidos, ele está vindo aí, do aeroporto, vai direto para a sede da polícia. Esses camaradas não vão ficar impunes, não vão. E eles têm, rapaz, estão rastreando, tem um serviço de inteligência, mas o serviço de inteligência não funcionou por quê? Porque deixaram, porque todo Estado tem sua segurança, como você falou, não foi isso? Tem que ter. Não tem? Então acreditaram que Brasília, o Distrito Federal, porque eles fizeram um papel brilhante no dia, a segurança. Não vai ter nada, não é? E falharam a omissão. Agora, a segurança de um Estado ou de um município, ela pode pedir, solicitar a Força Nacional, pode pedir também até a presença do Exército e tudo, pode, em caso extraordinário, em caso excepcional, não é isso? Exatamente. Giovanni, te respondendo, questão de ficar ou não ficar preso. Eu acredito, assim como já citou o professor João de Deus, que graças a Deus, e esse pessoal, os terroristas podem levantar a mão para o céu, nós vivemos em um país, em um sistema democrático. Eles vão ser punidos, mas não vão ser punidos como deveriam ser. Esse é o que eu acredito. Irão pagar uma pena de 12 anos, 15 anos de cadeia. Porque todos eles já têm advogados, porque constituíram advogados. E a nossa Constituição é muito maleável nesse sentido. Mas eles achavam, e é o pensamento que o professor acabou de expressar, que não iria ter nada. Vão pagar, meu irmão. Inclusive, professor João de Deus e Giovanni Santos, a gente sabe que aqui em Nova Olinda vai ter gente que vai ser chamado para depor. Aqui em Nova Olinda tem gente que vai ser chamado para depor pelo fato de ter alimentado nas redes sociais, grupos, incentivando. As pessoas não foram lá, mas de certa forma contribuíram. E eu não sei se talvez financeiramente. As redes sociais. Porque eu vi. O ministro falou sobre o Polícia Federal, pessoas, sobre essa questão pessoas que faziam parte de grupos radicais, e aqui em Nova Olinda eu tenho certeza, vão ser convocadas educadamente para prestar esclarecimento. Eu não sei se eu falei, que me perdoe, porque eu não tenho nada contra, eu sou muito democrático. Eu não tenho nada contra, eu nunca questionei pelas pessoas que não votaram, no meu candidato. Até aqui, eu sempre votei no grupo Somente, mas não tem inimigos, ninguém não questiona que não vota nele. É questão pessoal, né? É isso, eu não tenho. Agora, o que eu tenho em conta é esse comportamento, né? Porque esses caras são antidemocráticos, são patriotas. Sabe o que eles fizeram? Veste-se em amarelada, vestiram as camisas. Ordem e progresso, hein? Ordem e progresso, se enrolaram com a bandeira do Brasil, dizendo que são patriotas, onde, meu amigo, que ideia, você marchar em rumo aos três poderes para destruir, e isso é patriota onde? E com a bandeira do Brasil, e a Confederação Brasileira de Esporte, né, disse agora, deu uma nota, que não compactuou para não usar a camisa da CBF para esse tipo de coisa. Se manifestaram. Porque a camisa da CBF é para outra coisa, é para você se vestir, é para você torcer pela seleção no dia dos jogos e tudo e tal. Eles usaram tudo, rapaz. Ali é o que o nosso secretário, nosso ministro, o ministro da Justiça tem dito. Eles tomaram de assalto as cores da bandeira nacional. Quiseram tomar de assalto os três poderes. Quiseram tomar de assalto a presidência. Mas, graças ao nosso bom Deus e ao nosso povo, os poderes são soberanos, a democracia venceu. E nós vamos, como disse Giovanni há pouco, ficamos mais fortes. Eu tenho certeza que o presidente Lula, com esse acontecimento, com essa vergonha que vai ficar marcada uma mancha negra na nossa história, o presidente Lula se fortaleceu. A democracia saiu mais forte. Exatamente. A questão só um momento aí,
a questão dos governadores, que eles disseram o seguinte: os governadores que votaram no Bolsonaro fizeram campanha, mas não poderiam compactuar com isso, até porque, se eles partissem para isso, eles têm que pensar, defender o que? Os mandatos dele, porque se houver um estado de sítio, um golpe de estado, vai ser fechada a Assembleia, Congresso e tudo, vai ter só, é só o quê? Intervenção, interventor aqui em Nova Olinda, interventor no estado e tudo, e ninguém, aí disseram assim, mas esse pessoal não votou em... Eles estão todos unidos, firmes, coesos, com o propósito de defender a nossa democracia. Por isso que eles estão com o Lula. E o Lula, como é um camarada altamente democrata, estadista, respeitado, até me provar o contrário, conseguiu já unir esse pessoal, já reuniu os 27, nunca tinha, porque não houve necessidade, mas houve, e os 27 governadores, agora os presidentes do Congresso, da Câmara, ministros, esse cara tem tudo para fazer um grande governo. E outra coisa que eu digo, alguém que está na cadeia, que sai da maneira que o Lula saiu, não foi o diabo que tirou de lá, foi Deus. E eu creio que esse cara não veio para fazer um mau governo. Deus não colocou ele para ser presidente, para ser um mau governo, porque só governa com o consentimento de Deus. Verdade, gente. Muito bem colocado, viu? Todo o poder é constituído por Deus. O povo, agora, se o cara ele escolhe, mas é Deus que permite. Deu a oportunidade para o seu Bolsonaro, não foi? Deu a oportunidade, teve aquele problema com ele, ele ficou bom, olha, vou te botar no poder, mas ele jogou fora. E aí agora, está lá nos Estados Unidos, olha, o que é mais, eu fiquei com, olha, sinceramente, eu não desejo cadeia para o seu Bolsonaro, até porque o presidente Lula, o governo dele não é para perseguir, agora nós vamos prender Bolsonaro, não, o governo do Lula tem outra coisa, rapaz, não é isso. Tem outro objetivo. Outro objetivo, e ele lá, rapaz, uma deputada, entrou com requerimento lá, ele é persona não grata onde ele está. Tem mais 3 deputados. 3 deputados que não querem ele lá. Aonde, olha para te ver, um camarada que é presidente chegar, rapaz. Olha, eu fiquei com pena desse camarada. Viu? Como brasileiro, porque ele é brasileiro, eu fiquei com pena desse camarada, me deu dó. Nós estamos aqui no programa Roda de Conversa, o programa a gente fez essa rápida transmissão e nós continuamos com esse papo que está gostoso. Queremos agradecer ao pessoal que está nos assistindo, viu? Nosso amigo Léo Mendonça está nos assistindo também, o Pablo lá da TV Cultura e Publicidade lá de Maranhãozinho também está nos assistindo, galera da TV Maraca em Maracaçumé está nos acompanhando, esse papo tranquilo, papo bom com 2 feras que entendem muito sobre democracia. Nós continuamos com esse papo gostoso para você, aquele abraço aí. E eu quero fazer uma pergunta para eles, eu acho que vocês também queriam fazer essa mesma pergunta, eu vou ser aqui o porta-voz de vocês aqui, entendeu? Eu vou ser o porta-voz de vocês. Esse pessoal aqui, aconteceu essa situação, esses invasores, esses golpistas, né? Foram considerados como golpistas, né? Lógico, golpista. E eles foram salvos pela própria democracia que eles queriam derrubar. Não foram? Foram. Porque se fosse no regime militar que nem vocês falaram ainda agora, estava tudo ferrado. Mas a democracia os salvou. Salvou, porque estão sendo liberadas as pessoas idosas, o direito que a Constituição garante, né? E é o direito que garante, até porque não existe também, eu não sou advogado, mas dentro da questão do direito em si mesmo, não existe réu sem defesa. A democracia nos dá esse direito, né? Porque existe lá na Constituição, essa questão do Código Penal, tudo ela é regida pela Constituição. E nossa Constituição é altamente democrática. É por isso que esses camaradas estão sendo... Pode-se dizer até, sabe o quê? Que eles estão sendo privilegiados, é um privilégio. Porque se fosse em outro país, meu filho, era chibata. Prisão perpétua. Perpétua, sabe? E estão liberando. Olha para te ver, eles foram com crianças. 500 pessoas a 700 foram liberadas. É que assim, o que é que diz a Constituição quanto à questão do réu? Você é inocente até que se prove o contrário. Então, a Constituição ela vai dar esse espaço para que as pessoas tentem se defender. Não quer dizer que eles não irão ser punidos. Não quer dizer que eles não irão ser responsabilizados. Mas, como bem disse o nosso amigo Giovanni, professor João de Deus, a Constituição os garante que eles vão poder pagar com serviço público, prestação de serviço gratuito para os órgãos públicos, irão pagar com financeiro, irão pagar
não sei de outras formas que a justiça vai entender. Onde eles vão ficar respondendo. Bom, mas, em contrapartida, não vão poder ser impedidos de fazer movimento, de viajar, o que em outros países, como bem disseram a professor, seria totalmente contrário. Talvez iriam ao calabouço, talvez iriam ficar em presídios, talvez iriam ficar, serem condenados perpetuamente, confinados pro resto da vida. O que eu, particularmente, defenderia que deveria ser assim. Porque o cara sair de sua casa, meu irmão, para quebrar uma cadeira do ministro da Suprema Corte. Alexandre de Moraes, o cara que eu admiro. É terrorista. Olha, professor. Veja bem o que aconteceu nesse governo. Alguns, não são todos, porque tem cidadãos conscientes que votaram. Nós temos cidadãos de bem aqui em Nova Olinda que votaram no seu Bolsonaro. Não temos, não é só aqui não. No Brasil inteiro nós temos muitas pessoas. Isso é uma minoria de 15% a 20%, não dá 20%. Agora, veja bem o que aconteceu aqui no nosso país, nessa eleição. Veja bem. Eles começaram a dizer que o Supremo estava perseguindo, que eles não tinham direito de liberdade de expressão, que o Supremo estava tolindo o direito de expressão, de liberdade. Meu amigo, criaram um problema, eles se reuniam lá com o presidente da República, com o ministério, para tratar de interesse do nosso país, e lá uma ministra se levantou, olha, aquele ministro lá é um vagabundo, o outro lá que está preso, o senhor Robert, aquele é um vagabundo, ali só tem um sexual, tudo. E aí criaram um problema, aí depois, são sociopatas, o sociopata, ele cria um problema contigo, depois ele se torna vítima, ele é que é a vítima. Aí começaram a dizer que o Alexandre é um ditador, olha, o Bolsonaro está governando contra tudo e contra todos e tudo. Meu amigo, se não fosse esse Alexandre, eu queria parabenizá-lo se um de ter o privilégio de dizer, se não fosse ele, nossa democracia tinha ido de água abaixo, um homem de envergadura, de pulso determinado, não se render aos caprichos desses antidemocráticos. Deus de Deus, é interessante a observação que você faz. Alguns dos defensores do antigo sistema aí, ele dizia assim, o presidente está governando contra um e contra todos. Deixou de ser democracia, meu irmão. Porque o sentido da palavra democracia, volto a dizer, é o povo no poder. Como é que eu vou governar contra a Corte Suprema, contra o Legislativo, contra todo mundo? Então eu estou sendo um ditador. E nós não precisamos de um sistema ditatorial no nosso país. Nós não precisamos de um sistema fascista no nosso país. Nós não precisamos de terrorismo no nosso país. O que nós precisamos é pacificação, o que nós precisamos é democracia, o que nós precisamos é o povo podendo opinar, mesmo às vezes não sendo respeitado, mas que a gente possa ter liberdade, que a imprensa possa ter liberdade de dizer o que pensa, que nós possamos estar nessa roda de conversa, porque nós, Giovanni, nós não vivemos essa época, mas meu amigo João de Deus... Se fosse na ditadura, se fosse na ditadura... Jamais. Quando nós nos dirigíssemos aqui, que nós fôssemos sair, preso. Era cacete, meu amigo. Professor. Aí eu vou trocar onde eu posso falar, onde eu posso dizer alguma coisa, meu amigo. Professor, me lembro que eu fui militante ferrenho da Pastoral da Juventude, e na história da Pastoral da Juventude falava-se do AI-5. O AI-5, ele não sabia o que é o AI-5. Na implantação do AI-5, lá pelos anos 30, surgiu daí já as ideias, em 1964, que foi 1967, foi o até cume das coisas, mas lá desde 1930 já se estudava a implantação de sistemas, e eu me lembro que na história da Pastoral da Juventude diz que lá em Campinas, em São Paulo, nesse lugar as pessoas se encontravam, Giovanni, para expor suas ideias nos porões. E mesmo assim, como disseram o professor, quando saiu lá nos porões, já tinha a polícia aguardando. Aqueles que tinham a sorte de não ser metralhado, iam para os cárceres e perpétua. Se nós formos buscar na história do nosso país, milhares e milhares de pessoas morreram. Milhares e milhares de pessoas foram perseguidas. Milhares e milhares de pessoas pegaram choque nas suas partes íntimas. Milhares e milhares de pessoas não poderiam estar aqui hoje para debater o que nós estamos debatendo. E tem pessoas que ficam defendendo um sistema desse. Não sabe, nem imagina o que é. Então, é falta de cultura. Eu dizia que estudar, é falta de cultura, é falta de conhecimento. Ou, talvez não, porque tem alguns que são até conhecedores. São pessoas que querem impor de qualquer maneira as suas ideias. Porque eu conheço gente aqui que se diz estudado, que defende o sistema. Não estou, em nenhum momento, professor, desculpe, falando mal
do ex-presidente, ou falando bem do atual presidente, não. Eu estou falando de um regime, de um sistema, de uma maneira de se governar. O que ele está questionando aqui é a de uma questão maneira de se governar. sistema. A pessoa dele é ele isolado. Ele pensa o que ele quiser. Ele pensa o que ele né? quiser. Agora, pessoas que são pais de famílias, pessoas que, vou voltar à reflexão do professor João de Deus, pais que têm a oportunidade de ver seus filhos formados, pais que têm a oportunidade de ver filho tomando café, almoçando, jantando, podendo ter um presente, e que defendem um sistema que vai contramão à democracia, eu acredito que está na hora de repensar. Está na hora de começar a refletir se realmente é cidadão ou se é simplesmente uma massa de manobra, como estão sendo esses que fizeram esse movimento aí. Olha, é o seguinte, essa questão de, como você fala, da prisão perpétua, né, ou da pena de morte, eu acredito que, já me questionaram, João Deus, tu és a favor da prisão perpétua ou da pena de morte? Eu disse, sou a favor da perpétua. Mas por quê? Porque lá o indivíduo que cometeu um delito e tudo, ele vai refletir, vai ter tempo para ter um arrependimento. E a outra não, você chega, mata, fuzila, pai, não tem como. Você está entendendo? E eu acho até que Deus... aí é quando entra a coisa, porque eu sou um seguidor do cristianismo, é quando entra a coisa de Deus, que Deus dá o direito do homem sobreviver para se arrepender dos seus pecados. Não é isso? Não é isso, professor? Por isso eu sou contra essa questão da pena. É na última hora, né? O ladrão lá na cruz. E até porque a pena de morte, já foi constatado que morreram pessoas inocentes, né? Pessoas que foram para a guilhotina, que foram para o paredão, inocentes. Então, eu acho isso. Eu sou atendendo o princípio de Deus, que eu não sou nenhum evangélico. E outra coisa que eu quero esclarecer, eu não sou PT. Eu nunca fui filiado no PT. Agora, o que eu defendo é o sistema democrático, socialista que nós temos no nosso país. Aí vocês têm que tirar isso da cabeça, que o Lula é comunista, o Lula vai fechar a igreja, o Lula vai mudar a bandeira do nosso país, porque o sistema é presidencialista, ninguém pode fechar uma igreja, nem seu Lula, nem seu Bolsonaro, nem um político, está lá, rege na Constituição. Né? As igrejas, nós temos direito de quê? De religião, não temos assegurado pela Constituição. Não, mas o Lula, se ganhar, vai... Rapaz, a não ser que o cara vai fazer uma PEC, uma emenda constitucional, para dizer, vou fazer uma PEC aqui, reunir o Congresso para fechar tal igreja, que coisa, meu Deus. Jamais seria aprovado também, pelo conhecimento que a gente tem, né? Absurdo, cara. Se tu não queres votar em mim, tudo bem, é um direito que te assiste. Agora, você criar essa coisa... uma utopia, uma coisa que não tem sentido. Eu acho o seguinte, João de Deus, essa questão da escolha de quem votar. Você não tem que ver o defeito do outro, você tem que apresentar as suas qualidades. Lógico, exatamente isso. O que faz conquistar o voto não é o defeito do outro, é a sua qualidade, a sua preparação. Eu acredito que seja assim. Infelizmente, e aí é uma questão que vem lá de cima, até no município, em épocas de eleições começa a apontar apenas o defeito do outro. Porque nós conversando ali fora, se fôssemos apontar defeito, meu irmão, se fôssemos apontar defeito, ninguém seria capaz, ninguém seria... As críticas, elas têm que ser, dentro do nosso sistema, tem que ter crítica, tem que ter oposição. Com certeza, não, a crítica... Agora, eu acho que as críticas, elas têm que ser... não pode ser sistemática, tem que ser construtiva, e a crítica ser, por exemplo, eu sou um vereador, aí eu uso a tribuna para chamar o prefeito de ladrão e tudo e tal. Tudo. Isso não constrói nada. Falta de conhecimento. É isso, né? É isso que eu não concordo, com isso. Eu acho que o vereador, o deputado, o legislador tem que fazer crítica, sabe para quê? Construtiva. Olha, usar a tribuna, olha, seu prefeito, olha, nós temos ali uma rua ali que não está legal, vamos fazer mais estradas, vamos fazer mais escolas, não é isso? Não é isso? Você não está bem, você está falhando, você está deixando a desejar em determinado setor. Aí é legal, cara. Isso é democracia. Isso é democracia. Isso é o povo participando do poder. Não é? Isso é o povo. Há poucos instantes, Giovanni, eu falava ali para o professor João de Deus ali fora, que houve uma época aqui em que eu comecei a cobrar muito, cobrava muito, e eu fui cobrado depois para parar de cobrar e ter que pedir desculpa ao governante. Tive que deixar de fazer, João de Deus, aquilo que eu mais gosto, que é comunicação. Tive que deixar de expressar meus pensamentos
para um grande número de pessoas, mas em momento algum eu me curvei, em momento algum eu mudei de opinião, em momento algum. Então eu acho que isso é defender a democracia. Isso é defender a democracia. Defender a democracia. Totalmente e saber contrário. questionar o que você quer, seu pensamento. O que você não pode é andar chamando, o político Não, é isso, não. aquilo, porque dá problema. É isso. Mas olha, eu estou quase aqui, eu tenho um compromisso. O compromisso me chama. Eu tenho que. Eu quero parabenizar ao professor. Você é um professor, por essa iniciativa de nos trazer aqui para conversarmos, para dialogarmos, né? Porque o momento exige isso aí, companheiro. O momento exige Não essa é? conversa, né? Aqui Essa não roda de tem, conversa. aqui o momento não é que eu votei no Lula, é que você votou no Bolsonaro, ninguém está discutindo A gravidade isso aqui. dos acontecimentos. Foi a gravidade dos acontecimentos, porque o que fizeram é terrorismo. Olha, um sujeito, olha para te ver a doutrina, até onde ela, sabe? A lavagem cerebral, um sujeito bancário que estudou, fez um concurso, fazendo cocô dentro do Supremo, rapaz. Uma senhora de idade também. Que coisa, meu Funcionário Deus. do Banco do Brasil, ele, né? Esse perdeu o emprego praticamente. Aí, tem E certeza. teria, vamos dizer, no mínimo, limpar, né? Hein? A punição seria ele limpar lá o que ele fez. Agora, eu não sei como lá existia também, Tem que eles gente pra achavam tudo, que né? não ser detectados, flagrados, mas foram. Eu sabia que a gente, todos aqueles que cometeram aqui estão sendo. E existe também, olha, a impressão digital, também tudo, eles pegaram, nos move tudo e tal. O negócio não está brincadeira, não. Eu quero crer que ali muita gente estava, não inocente, mas pensando que não iriam ser descobertos. Não, eles pensavam o seguinte: nós vamos entrar nessa parada aí, como diz o outro, e nosso objetivo vai ser alcançado. Tomar o poder. Nós vamos tomar o poder, porque na hora que a gente invadir isso aí, os 3 poderes constitucionais do Brasil, da nossa pátria, posso dizer da nossa pátria, aí é a hora As Forças Armadas. dizer, olha, o país se encontra, né, sem comando e tudo, intervenção militar. Mas graças a Deus, e uma coisa bonita que eu achei do seu Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse uma coisa bonita: Deus existe. Muito obrigado, tenho todos um começo de noite, sabe, com muita calmaria, e a gente pode comparecer aqui em outra oportunidade. Eu espero que não seja para comentar esse ato desastroso, incompreensível, um ato ignorante desse que aconteceu contra a nossa pátria, rapaz. Não foi contra o Lula, não, meu Vergonhoso, amigo. realmente, vergonhoso. Não foi contra os governadores, não foi contra o senador, não. Foi contra o nosso país, meu amigo. Foi depedrar o patrimônio público. Esse patrimônio público, ele foi construído o quê? Foi a nossas custas, meu amigo. Você está entendendo? Não foi Lula que fez o Congresso, não foi Lula que nem um político que fez, quem construiu foi nós. Eles contribuindo porque eles pagam impostos também, né? Tem aquela coisa. Só antes de você se ir embora, que eu só quero que você... Aí ele não vai embora antes de encerrar o programa. Tem que ficar O aqui. que você acha que você é um autoconhecedor da cultura, como é que ficou Oscar Niemeyer, lá do seu túmulo? Eu acredito que observando uma destruição daquela ali. Lá onde ele está, a alma dele não está feliz. Deve ter se mexido. Se mexido, porque tu sabes que o grande, né, um arquiteto de mão cheia, né? Toda aquela estrutura ali. Mas E eu ele acho- ficou triste eu acho. também, eu tenho certeza que ele está triste também, a alma. Para você perfurar um quadro, é um ignorante, um quadro do Di Cavalcanti, rapaz. Aquilo é uma expressão maior da cultura brasileira, aquilo é mundial, meu amigo, você chegar e quebrar. Por isso que eu digo que esses caras não têm nenhum conhecimento cultural, cultura porra nenhuma, não tem, desculpa a expressão. A secretária, a ministra de Cultura, disse que vai ter um memorial, né, para essas artes aí, e disse que vai ser muito caro para recuperar. Aquela, tem um quadro lá, um vermelho, uma parte vermelha lá no Congresso, o cara disse que só um tubo de tinta assim, desse tamanho. Não, é um vermelho lá. Não, mas tem chamado salão verde, chama salão negro, mas Tem não é o negro. azul, tem o azul e tem um tubo, ele disse que só um tubozinho de tinta, e lá é grandão, só um tubozinho de tinta é R$80, só um desse tamanho. Ele falou lá, tu não viu lá na hora que ele falou, é o cara que criou lá, entendeu? Ele é recuperador de artes, essas coisas Aí hoje, assim. só um, Meu hoje foi Deus de Deus, lembrado. olha, 6 milhões o quadro vendido individual de Cavalcanti, ainda leilão, 20 vezes mais. Mas, Olha e só. outra coisa que foi falado hoje, lembraram, olha,
essa democracia foi construída com muita, sabe, muito suor, até com sangue e tudo. Aí falaram, sabe quem? No saudoso, inesquecível Ulisses Guimarães, porque eles falaram que a partir de 1888, que é a Constituinte, né, que foi a Constituinte que veio realmente restabelecer os princípios democráticos da nossa democracia. Está lá na Constituição de 1888, vias diretas também, Ulisses Guimarães estava lá também, e tantos outros que tiveram que participar, para num momento, sabe, pôr cabeças toscas, sabe que esses caras são cabeça tosca, quebrar, depedrar, esses caras vão ter que ser punidos. Eu não quero que dizer assim, esses caras vão ter que ser mortos, vão se matar, vão paredão. Não, senhor, eles vão ter que ser apenados, o termo é apenados, para eles entenderem o mal que causaram ao país. Exatamente. Muito bem. Pode falar, Robson. Meu amigo Giovanni, eu, assim como o professor João de Deus, também quero... Não, eu quero que vocês fiquem à vontade para se despedir, para mandar um alô para alguém, que vocês, algum amigo. O nosso político tem o Zé Alberto que está ali assistindo, entendeu? E tem alguns políticos do nosso, algumas autoridades, né? Nem político. Eu vou me dirigir à autoridade. Eu quero mandar um abraço para o Zé Alberto, né? Que está nos assistindo. Também um abraço para o Ari Menezes. Também um abraço para a Clélia Barros. Isso. Um abraço aí para todos vocês, né? O cantor Alisson Love também está nos assistindo. Quero mandar um abraço para todos vocês aí. E eu quero deixar eles à vontade para também mandar um alô para todos os colegas aí. Eu gostei, independentemente eu sempre mando no meu programa aqui um alô para a classe política, não é? Não é isso? Sempre. Sempre eu mando. Então, se eles estão nos assistindo, não tem por que a gente não mandar um alô para ele, um abraço. Muito obrigado. Sabe, por vocês estarem participando conosco, a dona Cléia, o seu Ari, o seu Zé Alberto, não é? E todos os políticos, vereadores que o Zé disse que tiverem aqui, né, compartilhando conosco, a gente tem que dizer, olha, um abraço aí para o seu Zé Alberto, para o seu Ari, para a dona Cléia, não é isso? Porque aqui é a coisa democrática, meu amigo. Democracia, né? Democracia. Eu estou falando de um tema. Prevalece em todo lugar. Eu achei bonito, você conhece, quando você, sabe, falou da etimologia do sentido verdadeiro da democracia, que você meteu demos é povo, e lá o outro cara é liberdade, para você foi longe. Ela é uma palavra híbrida, composta de um grego e um latim por aí, é mais ou menos por aí, não sei se eu estou esquecido. Demos é povo, que é do grego, e o outro do latim, que Cícero é liberdade. Ferraz, um abraço aí. E Cícero Ferraz está onde agora? Aco Monteiro também, o Cícero Ferraz está no estado. Deve ter saído já. O professor Cícero não veio participar conosco, ele disse, rapaz, ainda nem almocei hoje. Ele está lá, sabe? É um grande mestre. O parceiro estava lá na escola. E o Aco Monteiro, o nosso poeta. Ainda está com problema na visão. Eu vou pedir a Deus que restabeleça a vista dele. É um grande poeta que nós temos na cidade. Fala, meu querido. Muito bem, eu de igual forma, vocês fizeram também, queria agradecer muito aos telespectadores, de forma em geral, e de maneira particular aos políticos. Por que de maneira particular aos políticos? Porque tomem como exemplo esse acontecimento, para que nunca se repita. Tomem como exemplo o sentido maior da democracia, que é respeitar as instituições, respeitar o povo, respeitar as maiorias. Política nada mais é do que o povo também no poder. Lógico. É o povo se manifestando, é o povo participando. Então, eu queria agradecer de maneira especial a você que nos assistiu, a você que sempre está conosco, ao meu amigo Giovanni. Queria agradecer pelo esforço, pela luta que eu sei que é árdua, que ele tem travado para que mantenha esse veículo de comunicação no ar. Sei das tuas dificuldades, Giovanni. Compartilho contigo desse sentimento, porque também sou comunicador, apesar de não estar exercendo, mas é uma das funções que eu amo, e eu tenho certeza, plena convicção, de que através da comunicação, através da informação, que nós formaremos uma sociedade mais contundente, mais firme, mais coesa. A imprensa é o quarto poder, e aqui nós não estamos fazendo de uma imprensa roxa, de uma imprensa marrom. Nós queremos uma imprensa limpa, uma imprensa liberta, uma imprensa que realmente forme cidadãos. Então, dessa forma, eu queria te agradecer mesmo imensamente pelo convite, dizer que nós estamos à disposição sempre que formos solicitados para que estejamos aqui. Agradecer de maneira especial ao professor João de Deus, que é uma pessoa que eu acompanho em todos os sentidos, assim, que ele
estar presente, eu acompanho suas lives, seus programas, e dizer que é assim que se forma cidadãos, professor. Com as nossas ideias, não nos deixamos contaminar, apesar de estarmos juntos, mas não nos contaminamos, porque nós somos cidadãos livres. O que diz a Constituição é que nós somos cidadãos livres, e uma vez que eu sou livre, meus pensamentos não podem ser contaminados. Eu posso até me calar diante de certas situações, mas jamais compactuar com certas situações que vão contrário ao meu pensamento. Tem certas circunstâncias da vida, eu te falei ao entrarmos aqui, que a gente não pode se omitir, companheiro. Com certeza. Não é isso? Então, sendo assim, essa aí jamais poderíamos, não é? Deixar de lado. Não, isso aí foi uma coisa simples e tudo, então, não, sendo negativo. assim, professor João de Deus e meu amigo Giovanni, eu queria que as pessoas que tivessem um pensamento contrário ao meu ou do professor de Deus, procurassem o Giovanni para vir também aqui defender. Seria interessante, viu, Giovanni? Para que a gente pudesse ver quem realmente... O espaço tem, né? Então o espaço está aqui para você, eu quero ver se alguém tem coragem, João de Deus, de vir falar contra a democracia aqui. Não, se tiver, que venha, porque aí, o espaço tem. Porque aí a gente vem de novo para esclarecer. Fazer uma roda maior. Da cultura. Até mesmo porque hoje, para esclarecer para os nossos, nós somos pegos de surpresa. Não tem meia hora que nós articulamos esse programa aqui. A gente vai se preparar, a gente vai estudar, a gente vai estar aqui, com certeza, não só com esses pensamentos nossos, mas em cima da Constituição, em cima das leis, e que as pessoas tenham certeza de que nós não viemos aqui defender Lula ou atacar Bolsonaro. Nós viemos defender a democracia. Exato? Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Um grande abraço desse amigo Valdeci Salomé. As minhas considerações finais, eu quero lembrar aqui só um fragmento da música do Geraldo Vandré, que fala, para não dizer que não falei das flores. Então, e tem lá quando ele vai dizer, né, caminhando e cantando, né, e aprendendo e ensinando uma nova lição. Que tomemos isso aí, que tomemos nós como uma lição, para nunca nós brasileiros, concidadãos, nativistas, que tem um verdadeiro amor à pátria, nunca participar disso, nem aceitar isso. Muito obrigado a todos. Muito bem, minha gente, a gente finaliza por aqui, né? Toda hora a gente fala que finalizamos, mas é porque o papo é tão gostoso, não dá vontade de finalizar, não. Mas a gente vai fazer uma roda maior, vamos organizar aí, já faço o convite aqui para o Ricardo, né? Ricardo Henrique, reside aqui no nosso município, já faço o convite para ele, faço o convite também para o amigo Léo, para o Raul e também para o nosso amigo lá do grupo da Mira, entendeu? E demais, vocês ficam à vontade, nós vamos organizar para fazer uma roda maior, uma coisa que... sem negócio de violência, viu? Cada qual defendendo as suas ideias, entendeu? Eu quero aqui agradecer os nossos patrocinadores que continuam com a gente em 2023, Secretaria Municipal de Cultura do município de Nova Olinda do Maranhão, muito obrigado, e Mercadinho São Francisco, meu amigo Santinho, Frutaria Central, frutas e verduras de qualidade, meu amigo Diego, Ponto Quente, o meu amigo Jeremias, muito obrigado por continuar com a gente nesta luta que não é fácil. E quero agradecer também aqui o meu amigo João de Deus, que esteve aqui, você já se conhece, né? E o meu amigo Valdeci Salomé. Muito obrigado por aceitar o convite. E sábado tem programa A Volta do Cultura Musical. E temos um cantor especial, nunca veio, e vai ser um show muito bom aqui. Sábado, a partir das 8 horas da noite, aqui na TV Noma. Muito obrigado a todos. Vocês ficam aí, continuam com essa imagem no telão, é uma imagem triste, mas fica que é para eu e você, nós refletirmos nesse dia que vai ficar na nossa memória, vai ficar gravada na história da democracia, na história deste país. Um forte abraço para vocês e uma boa noite especial.